doença, ela vem primeiro no mundo emocional, no nosso corpo emocional, chegando no nosso corpo físico. E a doença também passa pelo mesmo processo. Então, o caminho é o mesmo da cura e da doença. Embora o Bert Helling não seja um especialista na linguagem do corpo, né, na linguagem corporal, ele foi o criador das constelações familiares, né, ele que nos deixou esse legado maravilhoso de nós entendermos que todos os nossos emaranhados, eles estão no nosso sistema, né, vinculados à nossa ancestralidade, e ele conseguiu catalogar 3 leis nas constelações que, na verdade, são leis universais, né? A lei da hierarquia ou da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, ele não, como eu disse, ele não é especialista em linguagem corporal, mas quando nós estamos em desequilíbrio, e esse desequilíbrio ele é de origem emocional, vai reverberar no nosso corpo físico através das doenças. Então, quando nós atentamos para isso, né, por que nós estamos doentes, o que esse sintoma está me trazendo, nós temos mais facilidade para encontrar a nossa cura. Boa tarde, Lilian. E aí, tudo bom? Então, esse processo da cura é muito interessante a gente analisar, né, pensar sobre isso. Mas aí você pode me perguntar, né? Você deve estar se perguntando, então, Cleise, eu não preciso buscar médico, eu não preciso fazer um raio-x, uma tomografia? Precisa, lógico que você precisa, porque quando a doença se instala no corpo físico, ou se instalou no corpo físico, foi todo um processo no corpo emocional e espiritual também, né? Porque quando nós tendemos a ter uma vida de muito sofrimento, também isso está reverberando no nosso campo espiritual. Eu sempre digo que o ser humano é uma trilogia, é corpo, mente e espírito. O que é mais importante nessa trilogia? É manter o equilíbrio, né? E, na verdade, o mais importante é a parte espiritual, né? Independente da nossa crença religiosa, mas veja bem, os emaranhados da nossa vida, as nossas questões, quando são de origem energética, de origem astral, de energia espiritual, vai detonando o nosso corpo físico, né? Quantas vezes nós estamos desmotivados por um relacionamento, desmotivados por algum projeto, e isso danifica de tal forma as nossas emoções que vai atingir o nosso corpo físico, que pode vir através de uma dor de cabeça, de uma dor de estômago, de uma indisposição, né? Você fica com vontade de não fazer nada, você não tem motivação para fazer as coisas e muitas vezes você pode até chutar o balde. Então, o processo da cura, ele vai ser mais rápido quando você passa pelo autoconhecimento. Por que eu estou tendo esses sintomas? Se eu tenho muita raiva, eu sinto muita raiva das pessoas, das situações, eu posso afetar diretamente o meu fígado, né? E a minha cabeça, eu posso ter dor de cabeça. Como eu posso também ter uma crise de sinusite, é raiva acumulada. Então, quando eu entendo esse processo, a primeira coisa que eu faço é cuidar do meu emocional. Mas, Cleise, eu tô com tanta raiva, eu fiquei com uma raiva da situação tal, o que eu vou fazer? Meditar, né, de ver aquilo. Eu tenho vários recursos, né, que eu vou colocando, são rituais que eu faço para lidar com essas emoções que me desequilibram. Não é porque eu sei da teoria que a todo momento eu estou equilibrada. Quando eu estou em desequilíbrio, eu já começo a buscar soluções para minimizar esse desequilíbrio. Muitas
muitas vezes as questões, elas não dependem só de nós, né? Porque se dependesse só da gente, ficaria muito fácil. Mas nós não vivemos sozinhos, né? Nós precisamos de outras pessoas, que seja o nosso companheiro, a nossa companheira, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus colaboradores, meus funcionários, gestores da minha empresa. Então, nós fazemos parte de um macrosistema, né? As pessoas estão interligadas. Você já deve ter percebido que tem uma expressão muito interessante que diz: todos somos um, né? Então, quando nós entendemos que somos impactados pela guerra, né? Mesmo estando aqui no Brasil, nós somos impactados pela guerra. Quando a gente lê uma matéria, quando a gente vê a crueldade do ser humano, quando nós vemos e percebemos que pessoas inocentes estão aterrorizadas, estão sofrendo, estão morrendo. Por quê? Por causa da vaidade, da ganância humana, né, de alguns. Então, a guerra, ela nos traz um impacto muito grande. Eu tenho certeza que se você percebeu através do noticiário, que seja ouviu um podcast, ou você leu alguma coisa, ouviu, você sentiu na pele os impactos da guerra. Todos somos uns, todos somos um. Somos humanos e a humanidade, ela é total, ela é integral. Então, mas se eu estou impactada com os efeitos da guerra, como que eu devo fazer para neutralizar esse desequilíbrio em mim? Meditar. Eu gosto muito e sigo a monja Coen, ela é zen budista e ela dá algumas sugestões para a gente nesse desequilíbrio todo, né? Que a gente busque essa paz, que a gente promova a paz. E o lugar que nós temos que promover melhor a paz é dentro de nós, é no nosso campo emocional. É quando a gente busca esse equilíbrio e nós podemos ajudar as outras pessoas através de vibrações, né? Através de oração, através da meditação. Eu posso emanar uma energia, uma vibração para a pessoa e ela pode tranquilamente receber essas vibrações onde quer que ela esteja, né? Seja no país, seja fora do país, seja num outro continente, nós podemos vibrar pela paz na Terra. Então, o processo de cura que nós estamos falando hoje, a primeira coisa é você detectar: eu estou doente. E às vezes você está doente emocionalmente ou espiritualmente falando, mas o seu corpo físico vai receber isso, porque o nosso corpo é como se fosse uma engrenagem, né? E ele é feito da parte orgânica, da parte fisiológica, com os nossos órgãos, né? Uma máquina perfeita, o nosso corpo. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu estou conversando com você, você está refletindo sobre o que eu estou falando, e na medida que eu vou falando, vai te despertando sentimentos, reflexões sobre algumas questões existenciais. Olha que legal, que sinergia é isso. Nós não pensamos, nós nem pensamos e nem precisamos controlar a nossa respiração. O nosso corpo foi preparado para isso. Então, a nossa vida, ela tem uma sincronicidade muito boa, perfeita, fantástica. Só que, por vezes, nós não valorizamos isso. Vamos, às vezes, valorizar quando nós ficamos doentes. Quando alguma parte do nosso corpo físico traz um mal-estar, né? Traz uma dor. Agora, quando eu começo a fazer essa autoinvestigação, por que eu estou com essa dor? Essa dor tem que lado do meu corpo? E aí eu vou refletir sobre as situações da minha vida e eu tomo posse disso. E eu vou buscar a cura.
A princípio, sim, eu vou buscar os medicamentos alopáticos, né? Eu vou buscar um médico, eu vou marcar uma consulta, né? Mas eu tenho que entender qual que é a origem desse sintoma, qual que é a origem dessa doença. E da mesma forma que a cura vai ser interna, não é o outro que vai me curar. O remédio alopático, ele pode ser um paliativo para aquela sensação, para aquela dor. Às vezes eu precisar passar por uma cirurgia, mas nós podemos buscar no autoconhecimento evitar a ter que passar por uma cirurgia. Hoje pela manhã eu recebi de uma grande amiga uma mensagem fantástica, sabe aquelas mensagens bacanas que as pessoas compartilham? Então ela estava falando, né? Era um texto falando de que a pessoa faria uma cirurgia cardíaca, e ela estava com muito medo, né? E é de uma forma, né, metafórica, que o texto foi feito, e quando ela se viu na sala de cirurgia, ela olhou, o cirurgião era o Fernando Pessoa, né? Um grande poeta português do início do século XX. Então, que o Fernando Pessoa pegou o coração, não sangrou, abriu o peito dela, pegou o coração e viu que aquele coração estava muito pesado. Ele estava pesado de angústia, ele estava pesado de mágoa, ele estava pesado de rancor. E aí o Fernando Pessoa, que era o cirurgião poeta, foi tirando tudo aquilo que pesava o coração, ela foi percebendo que o coração dela foi ficando pequeno, pequeno, e ela falou, mas por que meu coração está tão pequeno? Ele falou, olha, diminuímos porque colocamos seu coração para ser um coração de criança. Maravilhoso esse texto, né? Porque o coração de criança nos mostra que nós temos a nossa criança interior. A nossa criança interior, ela é sem maldade, ela só quer o bem, ela só quer brincar, ela só quer ter alegria, só quer ter prazer. E na medida que nós vamos crescendo, vamos nos tornando adultos, vamos amadurecendo, nós deixamos o nosso coração petrificar por mágoas, por sentimentos nocivos, por energias desqualificadas. Então, eu amei esse texto e depois eu quero até compartilhar aqui no meu feed, no Stories também, para que você possa ter acesso à leitura desse poema, né? Que na verdade a cirurgia foi uma cirurgia energética e que nos fez refletir sobre, né? Porque quando eu ouço alguma coisa, que seja um poema, que seja uma fala, que seja uma palestra, ou quando eu leio uma frase, essa frase ela pode me impactar, né? Ela pode fazer com que eu reflita, e as metáforas fazem isso. Então é um texto lindíssimo, metafórico, que eu vou compartilhar com você. Então eu espero que hoje nessa nossa aula você possa refletir aí sobre suas dores físicas e entender e depois aceitar. Por que ou para que essa dor está chegando até mim? O que eu preciso fazer para buscar a minha cura? Então, quando eu tomo posse disso, né, do que eu preciso fazer, tem coisas que eu vou fazer sozinha, eu posso fazer. Mas tem situações que eu vou precisar de um profissional. Eu vou precisar de alguém que possa ajudar a aliviar a minha dor. E se você precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição. Se você quiser, agende uma sessão comigo. Ela é experimental, ela é gratuita. É só você ir lá no link na minha bio, fazer a sua inscrição e agendar. Te desejo uma excelente tarde, noite maravilhosa e até amanhã às 11 horas. Eu não estou bem,
não estou bem definida em relação a horários, porque depende muito dos meus compromissos. Então, as pessoas hoje já começaram a perguntar para mim, Cleise, eu estou te esperando às 11 e tudo mais. Sim, eu gosto muito desse horário 11h11, mas amanhã eu espero te ver às 11h11. Se não der, até meio-dia eu venho aqui. E também, se você não conseguir pegar ao vivo o assunto que eu estou falando, tá no feed e tá no meu canal do YouTube também, Cleise Souza. Um grande abraço, muita paz e muita luz para você e para todas as pessoas que lhe são caras. Até amanhã. Tchau, tchau.